Há milhares de anos, em uma terra marcada por conflitos e heroísmo, desenrolou-se uma história que atravessaria os séculos, eternizada nas páginas da Bíblia. Esta é a história de Davi e Golias, uma narrativa que vai além de uma simples batalha, refletindo a eterna luta entre a fé e a dúvida, a coragem e o medo. Nossa história se passa na época dos juízes de Israel, um período de turbulência e desafios. Os israelitas, um povo ainda buscando sua identidade e lugar, encontravam-se em constante disputa com os filisteus, uma nação poderosa e temida. Os dois exércitos se enfrentaram no Vale de Elá, um local que se tornaria o cenário para um dos duelos mais famosos da história. De um lado, os israelitas, liderados pelo rei Saul; do outro, os filisteus, confiantes e desafiadores, certos de sua superioridade. No meio desse cenário tenso, surge a figura central de nossa história. Davi, um jovem pastor, destemido e cheio de fé. Sua história é um contraste marcante com a de Golias, o gigante filisteu, símbolo de força bruta e arrogância. Prepare-se para mergulhar em uma história de desafios aparentemente insuperáveis e a incrível força da fé. Uma narrativa que demonstra como a verdadeira coragem e a confiança em Deus podem derrubar até mesmo os gigantes mais temíveis. Antes de se tornar o renomado rei de Israel, antes de enfrentar o gigante filisteu, Davi era um jovem pastor. Nas colinas tranquilas de Belém, ele passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai, uma tarefa que exigia paciência, atenção e coragem. Era um trabalho humilde, longe dos holofotes e das batalhas, mas que preparava Davi para os desafios que viriam. Davi não era apenas um pastor. Ele também era conhecido por sua habilidade excepcional como músico. Com sua harpa, ele compunha e tocava melodias que falavam de sua profunda fé e conexão com Deus. Sua música refletia a beleza e a harmonia da criação, e também a profundidade de sua alma. O talento musical de Davi não passou despercebido. Ele foi chamado à corte do rei Saul para tocar sua harpa, aliviando o monarca de um espírito perturbado. Nesses momentos, Davi não só demonstrava sua habilidade musical, mas também a força calmante de sua fé e espírito. Mas o que realmente distinguia Davi não eram suas habilidades com as ovelhas ou a harpa, era seu coração. Davi possuía uma fé inabalável e uma confiança profunda em Deus. Ele via o mundo através de uma lente de reverência e gratidão, qualidades que o tornariam um líder excepcional e um herói para seu povo. A vida tranquila de Davi como pastor e músico estava prestes a mudar. Em breve, ele seria chamado para um propósito maior, um que exigiria toda a coragem, fé e habilidade que ele havia desenvolvido em seus anos de simplicidade e reflexão. Em contraste com a humildade e fé de Davi, surge a figura imponente de Golias, um guerreiro cujo nome ecoava como sinônimo de força e terror. Golias de Gate, o gigante dos filisteus, era mais do que um simples soldado. Ele era uma máquina de guerra humana, cuja presença no campo de batalha era suficiente para semear o medo no coração dos mais corajosos guerreiros. Golias desafiava os israelitas diariamente. Com quase 3 metros de altura, ele não era apenas grande em estatura, mas também em arrogância. Seu desafio era simples, porém aterrorizante. Ele desafiava qualquer guerreiro israelita a enfrentá-lo em combate singular. A aposta era alta. A vitória de Golias significaria a subjugação dos israelitas aos filisteus. Golias não era apenas um desafio físico, ele era um teste psicológico e espiritual. Suas zombarias contra os israelitas e seu Deus eram um ataque direto à fé e à identidade deles. Ele não era apenas um inimigo a ser derrotado, era uma representação viva da opressão e do medo. O confronto entre Davi e Golias não seria apenas uma batalha entre 2 guerreiros, mas um confronto entre 2 visões de mundo. A arrogância e a força bruta contra a fé e a coragem verdadeiras. Enquanto o exército de Israel tremia diante do temível Golias, um jovem pastor, movido não pela presunção, mas por uma fé inabalável, se aproximava. Davi, ao visitar seus irmãos no campo de batalha, ouviu o desafio arrogante do gigante filisteu e viu o medo que ele instigava. Ao contrário dos soldados experientes, Davi não via Golias como um gigante invencível,
mas como um desafio a ser superado pela força de sua fé. A indignação de Davi cresceu ao ouvir Golias zombar do Deus de Israel. Para ele, o desafio de Golias não era apenas um confronto militar, mas um confronto espiritual, uma batalha entre o poder divino e a arrogância humana. Davi sabia que enfrentar Golias era mais do que um ato de bravura, era um ato de fé. Quando Davi expressou sua vontade de enfrentar Golias, ele foi ridicularizado e desencorajado, até mesmo por seus próprios irmãos. Eles questionaram sua experiência e julgamento, mas Davi não se deixou abalar. Ele foi levado perante o rei Saul, que, embora cético, ficou impressionado com a determinação do jovem pastor. Saul, vendo a coragem de Davi, consentiu relutantemente. Ele ofereceu sua própria armadura a Davi, mas o jovem recusou. Davi sabia que sua força não residia em armaduras ou armas, mas em sua habilidade com a funda e em sua fé em Deus. Ele escolheu enfrentar Golias com as mesmas ferramentas que usava para proteger suas ovelhas. À medida que Davi se preparava para o confronto que definiria seu destino, ele refletiu sobre suas experiências passadas. Ele se lembrava das vezes em que enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. Essas batalhas do passado não eram apenas físicas, eram prova de sua fé e confiança em Deus. Agora, diante do desafio imenso que era Golias, Davi sabia que a mesma fé o guiaria. Davi recusou a armadura pesada oferecida por Saul, escolhendo, ao invés disso, armas simples, mas familiares, sua funda e algumas pedras lisas do riacho. Para Davi, a batalha não seria vencida pelo peso do bronze ou pelo fio da espada, mas pela precisão, pela fé e pela astúcia. O campo de batalha estava silencioso, a tensão era palpável. O exército filisteu observava de um lado e os israelitas do outro. Todos os olhos estavam voltados para o jovem pastor que desafiava não só um gigante, mas também as noções convencionais de força e poder. Davi, no entanto, não se intimidava. Seu coração estava calmo, sua fé inabalável. Ele sabia que a batalha não era apenas sua, mas do Senhor. Enquanto caminhava para enfrentar Golias, ele carregava consigo não apenas as pedras e a funda, mas a convicção de que a vitória vem de Deus. Nesse momento, Davi não era apenas um pastor ou músico. Ele era o embaixador de uma fé profunda, a personificação da coragem que vem da confiança em Deus. O confronto que se aproximava era mais do que um duelo físico. Era um embate de ideais, uma prova da força da fé contra a força bruta. O momento decisivo havia chegado. Davi, o pastor, enfrentava Golias, o guerreiro gigante. O contraste entre os dois era marcante. De um lado, o jovem com sua funda e pedras. Do outro, o gigante armado até os dentes. Mas Davi não estava sozinho. Sua fé inabalável era sua verdadeira armadura. Golias, vendo Davi, não conseguiu esconder seu desdém. Ele zombou do jovem pastor, desprezando sua aparência e subestimando sua capacidade de luta. "Venha a mim, e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo", rugiu Golias. Mas Davi não se intimidou. Ele sabia que a batalha não dependia de tamanho ou armadura, mas do poder de Deus. Davi respondeu com confiança: "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado." Suas palavras, cheias de fé, ecoaram pelo vale, silenciando a multidão. O embate começou. Golias avançou confiante em sua força física. Davi, por outro lado, se moveu com agilidade. Pegou uma pedra, colocou-a em sua funda e começou a girá-la. Com um movimento preciso e potente, lançou a pedra. A funda de Davi, uma arma simples mas eficaz, era guiada por algo muito mais poderoso, sua fé. A pedra voou pelo ar, uma trajetória marcada pelo destino e pela fé. Ela atingiu Golias bem na testa, o único ponto desprotegido de sua armadura.
O gigante cambaleou e, para o espanto de todos, caiu no chão com um estrondo. O invencível Golias estava derrotado, não pela força humana, mas pela força de Deus atuando através de Davi. A vitória de Davi sobre Golias foi mais do que um triunfo militar. Foi um testemunho da força da fé e da coragem. O jovem pastor mostrou que, com Deus, até os desafios mais assustadores podem ser superados. Ele se tornou um símbolo de esperança e inspiração, não apenas para Israel, mas para todas as gerações futuras. A história de Davi e Golias nos lembra que, em momentos de grande desafio, não é o tamanho físico ou a força que determinam o resultado, mas a força de nossa fé e a coragem de agir de acordo com ela. Davi, com sua funda e fé, derrubou não apenas um gigante, mas também a dúvida e o medo. A impressionante vitória de Davi sobre Golias foi mais do que um feito heróico. Foi um ponto de virada na história de Israel. A derrota do gigante filisteu não só estremeceu os alicerces do exército inimigo, mas também elevou Davi a um patamar de honra e respeito entre seu próprio povo. De pastor e músico, Davi emergiu como um líder e herói, abrindo caminho para um futuro que ele jamais poderia ter imaginado. No entanto, o caminho de Davi para se tornar rei não foi fácil. Sua crescente popularidade trouxe inveja e desconfiança por parte do rei Saul, levando a um período de tensão e conflito. Davi, mesmo perseguido, manteve sua integridade, recusando-se a prejudicar Saul, o ungido do Senhor. Davi, durante sua fuga de Saul, demonstrou não apenas habilidade e inteligência, mas também um profundo respeito pela ordem divina. Ele se tornou um líder para os descontentes e despossuídos, ganhando lealdade e admiração por sua justiça e misericórdia. Após a morte de Saul, o caminho estava aberto para Davi se tornar o rei de Israel. Sua coroação foi o início de um reinado marcado por conquistas, mas também por desafios. Davi unificou as tribos de Israel, estabelecendo Jerusalém como a capital e trazendo a Arca da Aliança para a cidade, solidificando seu papel como centro espiritual e político da nação. Davi deixou um legado duradouro, não apenas como o grande rei de Israel, mas como um símbolo de fé, resiliência e a busca pela harmonia com Deus. Sua história, repleta de altos e baixos, nos lembra que, mesmo os mais valorosos entre nós, são humanos, sujeitos a falhas, mas sempre capazes de buscar a redenção. A saga de Davi, do humilde pastor ao venerado rei, é uma história repleta de lições eternas. Esta narrativa, enraizada nas antigas páginas da Bíblia, continua a inspirar e a desafiar gerações. A vitória de Davi sobre Golias, em particular, permanece como um símbolo potente da capacidade de superar grandes adversidades com fé e coragem. Davi nos ensina que a verdadeira força não reside no tamanho físico ou no poderio militar, mas na convicção profunda e na fé. Sua luta contra Golias não foi apenas um combate físico, mas um embate espiritual, demonstrando que as batalhas mais desafiadoras muitas vezes exigem armas não convencionais. A confiança em algo maior que nós mesmos. Além disso, a história de Davi nos mostra que mesmo os escolhidos e abençoados enfrentam desafios e tentações. Suas falhas e arrependimentos tão humanos nos lembram de nossa própria fragilidade e da necessidade constante de buscar orientação e perdão. Ao refletirmos sobre a vida de Davi, somos convidados a considerar nossos próprios gigantes, os desafios e medos que enfrentamos em nossa jornada. A coragem e a fé de Davi nos encorajam a enfrentar esses gigantes, não com a força da espada, mas com a convicção do coração. Que a história de Davi continue a ressoar através dos tempos, nos inspirando a viver com coragem, fé e integridade. Seja enfrentando gigantes ou navegando pelas complexidades da vida,
que possamos lembrar sempre do poder transformador da fé e da determinação. Agradecemos por se juntarem a nós nesta jornada épica através dos tempos. Que a história de Davi inspire cada um de vocês a enfrentar seus desafios com coragem, a viver com integridade e a buscar sempre uma relação mais profunda com o que é justo e verdadeiro.